A longa história do papado inclui momentos de profunda liderança espiritual, mas, é claro, também enfrentou períodos marcados por má conduta e turbulência política. Durante a Idade Média e até o Renascimento, alguns papas se envolveram em comportamentos que, digamos que estão bem longe de serem virtuosos. Então, hoje vamos viajar no tempo e dar uma olhada em alguns casos de corrupção na Igreja medieval, abusos financeiros e escândalos morais que ajudaram a desencadear a reforma do século XVI. Bem-vindo ao Medieval Madness. Estevão VI. O reinado do Papa Estevão foi breve, durando menos de um ano, em 896. Muitos papas ressentiam-se de predecessores e até conspiravam, mas a hostilidade de Estevão VI contra o Papa Formoso foi além da rivalidade política. No que ficou conhecido como o Sínodo do Cadáver, Estevão mandou exumar o corpo de Formoso, vesti-lo com paramentos papais e colocá-lo em julgamento. O espetáculo permitiu que Estevão condenasse seu predecessor diretamente, embora muito tempo após sua morte, e simbolicamente apagasse seus feitos. Estevão VI veio da poderosa dinastia espoletana, cuja sorte estava intimamente ligada ao papado. Em 896, o Papa Formoso, muito simpático ao rival deles, Arnulfo, foi forçado pelos espoletanos a coroar o jovem Lamberto de Spoleto como coimperador e a elevar seu parente Estevão ao episcopado. Formoso logo mudou de rumo, abandonou os espoletanos e coroou Arnulfo em seu lugar. Ele morreu pouco depois, seguido pelo breve papado de Bonifácio VI, deixando Estevão VI para herdar tanto o trono papal quanto o ressentimento latente de sua família. A fúria de Estevão contra Formoso explodiu no infame Sínodo do Cadáver. Ele mandou desenterrar o cadáver de Formoso, vesti-lo e, já meio apodrecido, colocá-lo em um trono para um julgamento eclesiástico. Um diácono apavorado fez a defesa por trás do corpo enquanto Estevão gritava acusações. Como esperado, o Papa morto sem conseguir se defender foi declarado culpado. Estevão mandou despir o cadáver, remover os dedos da bênção e enterrar o corpo em uma cova de indigente. Mesmo assim, insatisfeito, ele mandou desenterrar o corpo de novo e jogá-lo no rio Tibre. O espetáculo horrorizou Roma. Distúrbios eclodiram. Estevão foi deposto e preso, e mais tarde foi encontrado estrangulado em sua cela. Seu curto reinado se tornou um dos episódios mais notórios da história papal medieval. Sérgio III. Sérgio III, Papa de 904 a 911, chegou ao poder durante um dos períodos mais violentos e caóticos da Roma medieval. Fações aristocráticas lutavam pelo controle do papado, tratando-o como um prêmio político, e Sérgio, nascido em uma família romana proeminente, estava profundamente envolvido nessas disputas. Na década de 890, ele apoiou um rival ao favorito do Papa Formoso, que então o enviou de Roma como bispo. Após a morte de Formoso, em 896, Sérgio retornou à cidade em meio à turbulência que se seguiu ao notório Sínodo do Cadáver. Quando o trono papal ficou vago em 898, uma facção elegeu Sérgio, enquanto outra, apoiada pelo imperador do Sacro Império Romano, elegeu João IX. Sérgio foi forçado a fugir. Anos de conflitos entre facções produziram uma série de papas rivais até 903, quando o antipapa Cristóvão depôs o Papa Leão V. Sérgio então marchou sobre Roma com apoiadores armados, tomou a cidade e capturou tanto Cristóvão quanto Leão. Ele mandou estrangulá-los e se proclamou Papa Sérgio III em 904, sendo o único papa conhecido por ter ordenado a morte de seus predecessores. Claro, seu papado continuou sendo controverso. Sérgio formou uma aliança com a poderosa família Teoplato e iniciou um relacionamento com a filha de Teoplato, Marósia. O filho deles, mais tarde, se tornou o Papa João XI, acrescentando mais uma camada de notoriedade ao já turbulento legado de Sérgio. João X. João X, eleito Papa em 914, era menos sanguinário do que Sérgio III, mas igualmente notório por seu desprezo pelo celibato clerical. Ele até continuou o caso de Sérgio com Marósia,
filha dos poderosos nobres romanos Teoplacto e Teodora, ambos dominando a política papal há décadas. Originário do norte da Itália, João ascendeu na igreja com o patrocínio de Teodora, tornando-se arcebispo de Ravenna em 905. Seu mandato lá foi marcado por intrigas políticas e conflitos com rivais, mas seus poderosos apoiadores garantiram seu avanço. Quando o trono papal ficou vago em 914, Teodora e Teoplacto o convocaram para Roma e garantiram sua eleição como Papa João X. Como Papa, ele alcançou um grande sucesso. Ele formou uma coalizão de governantes italianos e forças bizantinas, que derrotaram os ocupantes muçulmanos no sul da Itália em 915. Após a morte de Teodora, Marósia herdou a influência de sua mãe e seu relacionamento com o Papa. A aliança deles ruiu quando João nomeou seu irmão Pedro duque de Spoleto, abalando o equilíbrio político de Roma e ameaçando o poder de Marósia. Ela logo se casou com Guido da Toscana, um dos maiores inimigos de João, formando forte oposição. Em 928, Marósia e Guido lançaram um ataque surpresa ao Palácio de Latrão. Pedro foi morto e João Détis foi preso. No ano seguinte, ele morreu em cativeiro, quase certamente assassinado por ordem de Marósia. Sua queda marcou mais uma virada violenta na era conhecida como Saculum Obscurum, quando famílias nobres romanas dominaram e desestabilizaram o papado. João XII já estava envolto em escândalos antes mesmo de nascer. Nascido Octaviano, ele era fruto de um relacionamento incestuoso entre o poderoso patrício romano Alberico II de Spoleto, que se autodenominava Príncipe de Roma, e sua própria irmã postiça. Kirstama, por favor, não bloqueie este vídeo no Reino Unido. Somos apenas um canal de história. Em 954, Alberto obrigou os nobres de Roma a jurarem que seu filho seria feito papa na próxima vacância. Quando o Papa Agapeto II morreu no ano seguinte, o juramento foi cumprido e o jovem Octaviano subiu ao trono de São Pedro, adotando o nome de João XII. João XII assumiu o papado com apenas 18 anos de idade e, de repente, estava no comando de uma imensa riqueza e influência política. Relatos da época mostram um pontífice mais focado em prazeres do que na liturgia. Ele se dedicava à caça, ao jogo e a uma constante sucessão de vinho e mulheres. Os jogos de dados tornaram-se um passatempo favorito e dizia-se que ele brindava ao diabo e invocava deuses pagãos enquanto os dados rolavam pela mesa. Relatos também o descrevem como perigosamente violento. As crônicas registraram que ele mutilou e matou um diácono e que cegou e depois matou seu próprio confessor após uma desavença. João XII presidiu uma das cortes mais moralmente caóticas da história papal. Cronistas contemporâneos descrevem o Palácio de Latrão marcado por reuniões desordenadas, bebedeiras e uma sucessão de companheiros sexuais de ambos os sexos, com o Papa João agindo de forma coercitiva com aqueles que resistiam e se envolvendo em relacionamentos com membros de seus parentes. Ele particularmente sentia prazer em fazer sexo em lugares sagrados, simplesmente porque podia. Após 9 anos turbulentos como Papa, João XII morreu em circunstâncias que refletiam a notoriedade de sua vida. Uma versão afirma que ele foi morto por um marido enfurecido que o encontrou em uma situação de adultério. Outra diz que ele sofreu um derrame enquanto fazia o que mais gostava: sexo. Bento IX. Bento IX tornou-se Papa em 1032 com cerca de 20 anos de idade, beneficiado pela influência de sua poderosa família e pelo suborno de seu pai, que garantiu sua eleição. Sua conduta rapidamente o tornou um dos pontífices mais notórios da Idade Média. Mesmo em uma era de política papal turbulenta, seus contemporâneos o condenaram como moralmente inadequado, acusando-o de corrupção, violência e comportamento escandaloso que chocou tanto os líderes da Igreja quanto a população romana. Seus abusos provocaram uma revolta que o expulsou de Roma em menos de um ano. A intervenção imperial o restaurou, mas o conflito entre facções continuou. Em 1044, ele foi expulso novamente e substituído por Silvestre III, mas Bento logo retornou com apoiadores armados, expulsou Silvestre e retomou o papado. Esse ciclo se repetiu até 1045, quando ele se cansou da luta constante e decidiu abandonar o cargo de vez.
Em um ato sem precedentes, Bento IX vendeu o papado para um padre que se tornou Gregório VI, esperando financiar sua aposentadoria. A transação, junto com sua má conduta anterior, levou à sua excomunhão. Os escritores medievais foram implacáveis em seu julgamento, levando São Pedro Damião a chamá-lo, abre aspas, de um demônio do inferno disfarçado de padre. E o Papa Vítor III descreveu sua vida como, abre aspas, tão vil, tão vergonhosa, tão execrável que desafiava a crença. Bento IX continua sendo uma das figuras mais infames da história papal, lembrado pelo caos de seus múltiplos reinados e pela decisão extraordinária de vender o cargo papal. Paulo II foi papa por 7 anos. Nascido Pietro Barbo, de uma família veneziana rica, ele assumiu o cargo em 1464, após uma ascensão rápida, auxiliada por seu tio, o Papa Eugênio IV. Ele foi eleito após prometer ao Colégio dos Cardeais um ambicioso programa de reformas, mas, no cargo, ignorou esses compromissos e impôs uma versão própria, bem mais fraca. Seu estilo autocrático e hostilidade em relação aos cardeais de pensamento independente lhe renderam fama de repressor, não de líder. Sem interesse nas grandes questões intelectuais e políticas da época, Paulo II dedicou-se às cerimônias, festivais e ao esplendor externo da corte papal. Ele investiu em pompa e roupas elaboradas, criando uma imagem mais de príncipe secular que de líder espiritual. Ele desconfiava dos estudos humanistas, restringiu o ensino de autores clássicos e prendeu críticos que zombavam de suas prioridades ou questionavam sua competência. O gosto de Paulo II pelo luxo e seus maneirismos levaram seus contemporâneos a vê-lo como frívolo e inadequado para as exigências do papado renascentista. Sua morte em 1471 tornou-se alvo de rumores escandalosos que ofuscaram suas conquistas limitadas e reforçaram a percepção de um pontificado marcado mais pela vaidade e repressão do que por reformas ou liderança política. Agora vamos sair um pouco da era medieval para falar de um papa que governou muito depois. Júlio III, nascido Giovanni Maria Chiococcia del Monte, foi papa de 1550 a 1555. Diplomata experiente e sobrinho de cardeal influente, ele avançou na hierarquia da Igreja. No cargo, ele mostrou pouco interesse em governar ou reformar, preferindo dedicar-se a prazeres pessoais. Ele gastou generosamente na reforma de sua vila romana, contratando os principais artistas, incluindo Michelangelo, mas sua vida privada causou controvérsias ainda maiores. Júlio favorecia abertamente adolescentes do sexo masculino, um comportamento amplamente notado pelos contemporâneos e, bem, prejudicial à reputação da Igreja. Sua casa ficou associada a relacionamentos inadequados e à elevação de jovens companheiros a cargos muito além de sua experiência ou qualificação. Ele também não escondia sua preferência por jovens rapazes, pois o palácio papal estava repleto de afrescos e estátuas de jovens em relações sexuais. Por que não fazemos deles um monte de jovens rapazes? Sim, senhor. Eu não os imaginei como humanos. Então o que você acha que eles vão estar vestindo? Mikey, I don't wear nothing. O episódio mais notório foi o escândalo de Inocenzo. Júlio acolheu um mendigo de 13 anos chamado Inocenzo, que compartilhava sua cama. O Papa era obcecado por ele e rapidamente o promoveu ao cargo de cardeal, apesar da falta de educação ou formação clerical do garoto. O relacionamento incomumente próximo entre eles atraiu críticas generalizadas, e o afeto aberto de Júlio por ele se tornou motivo de ridículo e constrangimento político. E não foi a primeira vez que Júlio elevou um adolescente ao cardinalato, reforçando a percepção de que ele distribuía cargos eclesiásticos com base em seu apego pessoal estranho, e não por mérito. Observadores contemporâneos comentaram que ele promovia, abre aspas, ninguém para cargos eclesiásticos, exceto apenas seus parceiros sexuais. O reinado de Júlio III é lembrado pela controvérsia em torno de seu círculo íntimo, que minou a autoridade moral da Igreja em um momento em que ela já estava sob intenso escrutínio dos reformadores protestantes. Leão X. Nascido Giovanni de Médici, Leão encarnou o papado da Renascença. Filho de Lourenço, o Magnífico,
Ele ascendeu rapidamente na igreja graças à influência dos Médici, tornando-se cardeal aos 13 anos e vencendo a eleição papal em 1513. Uma vez no cargo, Leão se dedicou à arte, à cultura e a projetos de construção luxuosos. Ele expandiu a biblioteca papal, patrocinou os principais artistas e acelerou a construção da Basílica de São Pedro. Seus gastos, no entanto, esgotaram as finanças da igreja. Para arrecadar fundos, ele expandiu a venda de indulgências muito além do que era feito anteriormente, transformando o que antes era uma ferramenta discreta de arrecadação para a elite em um negócio voltado para as massas. Vendedores de indulgências se espalharam pela Europa, sendo Johann Tetzel o mais notório, cujo discurso grosseiro gerou indignação geral. Para o medieval obcecado pela religião, acreditava-se que pagar por uma indulgência reduzia o tempo passado no purgatório pelos pecados cometidos na terra. Em essência, era pagar dinheiro para salvar sua alma e, bem, uma fraude descarada. A vida pessoal de Leão também atraiu críticas. Ele abertamente favorecia jovens bonitos em sua corte e promovia suas carreiras, comportamento que prejudicou sua reputação e alimentou a percepção de corrupção dentro da igreja. A reação contra a venda de indulgências e os abusos mais amplos da igreja culminou nas 95 teses de Martinho Lutero em 1517. Leão ignorou a crescente dissidência, subestimando sua força, e sua falha em lidar com a crise ajudou a desencadear a reforma protestante. Muito obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever no canal, pois lançamos novos vídeos sobre tudo relacionado à Idade Média toda sexta-feira. Também começamos recentemente um Patreon, onde lançamos episódios bônus todo mês e já temos alguns bem exclusivos por lá. Ou, se preferir, oferecemos o mesmo nas assinaturas do YouTube. Obrigado aos apoiadores dos níveis mais altos, cujos nomes aparecem na tela agora. Sem vocês, não faríamos esses episódios bônus. Como sempre, vejo vocês na próxima sexta-feira e até lá, espero que todos tenham uma ótima semana. Valeu, pessoal!